Olá pessoal, eu sou a professora Priscila Brum, represento o Realize Concursos e estou aqui mais uma vez para auxiliá-los no estudo para a prova da IBDO de Iguaba. Hoje trataremos da disciplina específica de monitor de alunos, falaremos de um tema do edital, que é o controle de movimentação dos alunos, tá? Esse é o terceiro tema aí do edital e vamos falar um pouquinho sobre ele. Antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, gostaria de informá-los que o nosso professor de pedagógicos gravará um videozinho de ECA para auxiliar também no estudo de vocês, né, na prova que é no dia 14 do 13. E a nossa professora de língua portuguesa também gravará uma rapidinha, uma resolução de questão sobre algum assunto que é recorrente nas provas da IBDO, tá? Fiquem de olho aí no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, né, com a galera que você conhece que vai fazer a prova, para ajudá-los também nesse processo de estudo. Vamos lá, gente. Quem é o monitor? O monitor, também chamado em algumas instituições de inspetor e bedel, é um dos profissionais mais atuantes na esfera educacional. Ele transita por toda a escola. Em geral, conhece os alunos pelo nome. É um dos primeiros a serem procurados quando há algum problema que precisa ser solucionado rapidamente. Quem é o monitor? Monitor é aquela pessoa responsável que fica no pátio da escola, né? Não repare a letra, por gentileza. No pátio, ele fica no portão da escola, controlando o fluxo escolar, né? O fluxo de pais, o fluxo de responsáveis, o fluxo de pessoas que transitam, que trabalham, prestam serviços dentro da unidade escolar, ok? Será que a escola tem responsabilidade de controlar o fluxo de entrada e saída de alunos e responsáveis na escola? Não só tem a responsabilidade de acompanhar a entrada e saída de alunos e responsáveis, como também tem a responsabilidade de administrar todo o processo que ocorre no pátio. E nos corredores. Show de bola, pessoal? Essa é a responsabilidade do monitor de alunos. Então, o monitor de alunos, ele tem que ser o quê? Ele tem que ter carisma, ele tem que lidar bem com os alunos, ele tem que ter jogo de cintura, né? Falando de uma forma clara para que os senhores consigam entender. Ele tem que ser compreensivo, porque ele vai lidar com alunos agitados, vai lidar com alunos com transtornos, vai lidar com aluno com deficiência física, vai lidar com aluno com deficiência intelectual, vai lidar com alunos muito tímidos, vai lidar com todo tipo de alunos. Então ele tem que ter paciência, tem que ser uma pessoa paciente, tem que ser uma pessoa resolvedora de conflitos. Todas essas qualidades o nosso monitor escolar deverá ter, ok? Para aqueles que chegam mais cedo ou ficam após o horário, é interessante criar um espaço de convivência lúdico, com livros, brinquedos e puffs. É claro que isso aqui, gente, não é a realidade da escola pública, né? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes nós não temos aí um espaço de convivência lúdico, mas nós temos um espaço que tem os banquinhos para as crianças sentarem, né? Que tem uns brinquedinhos para as crianças brincarem, como balanço, esse tipo de coisa. E ainda assim o monitor tem que ficar muito atento para que não ocorra nenhum acidente nesse processo. Dessa forma, é possível manter os alunos confortáveis enquanto esperam seus responsáveis o início das aulas, evitando que eles transitem em momentos de grande fluxo. Para quê? Para que não haja conflito entre os alunos, para que os alunos não se percam dentro da escola, para que eles não circulem em ambientes que eles não podem circular nesse período, por exemplo. Ok? Vamos seguir aí. O controle do fluxo de alunos é fundamental para que não ocorra correrias, excesso de alunos ou na porta ou na hora de entrar e sair do transporte escolar. Muitas prefeituras têm isso aqui, ó, transporte escolar. Então o monitor ele deve gerenciar esse fluxo de organização
para a saída, não só a saída dos alunos que vão com seus pais responsáveis, mas também para a saída do transporte escolar. Ah, professora, mas o monitor não tem que estar dentro do ônibus. Não, ele não tem que estar dentro do ônibus, porque dentro do ônibus tem outro profissional, certo? Mas esse deslocamento da escola, onde o aluno pisa fora da unidade escolar, que mesmo que seja alguns passos até chegar no ônibus, o monitor, junto com outros profissionais da escola, tem a necessidade de fazer a organização desses alunos, tá? Da saída desses alunos. Para aqueles que chegam mais cedo ou ficam após o horário, é interessante... Isso aqui é repetido, né, gente? Eu coloquei 2 vezes, vamos pular, por favor. Como qualquer profissional do nosso meio, os monitores também são educadores e cabe à equipe gestora realizar ações formativas para que eles saibam como interagir com crianças e jovens nos diversos espaços. Essas ações formativas aqui, gente, são ações que vão direcionar o trabalho do monitor escolar dentro do ambiente daquela escola, porque cada escola tem uma realidade diferente. E necessariamente nós precisamos trabalhar dentro da realidade de cada unidade escolar, tá? E é a equipe gestora, a direção da escola, a coordenação, a supervisão, seja lá quem for que vai administrar nesse momento, que vai levar de que forma e como esse monitor escolar deve agir dentro desse ambiente, tá? Para que ele saiba como interagir com as crianças e os jovens nos diversos espaços, como pátio, corredores, quadras, cantina, banheiro, até mesmo para que esse profissional ele consiga se integrar com outros profissionais, com o cuidador, com o professor de educação especial, com o professor da sala de aula, o professor regente da sala de aula, beleza? Com uma boa formação, eles são capazes de trazer informações importantes sobre a convivência entre os alunos, que poderão ser objeto de análise para o orientador educacional, juntamente com o diretor e a equipe docente, para que esses planejem e executem intervenções. Então, por exemplo, o monitor está diretamente observando diariamente, mais do que a equipe gestora, por exemplo, que em momentos não estão no pátio da escola, nos corredores da escola e nem dentro da sala de aula. Esse profissional, o monitor escolar, ele vai levar para essa equipe gestora informações sobre como é a convivência dos alunos. Ó, aquele aluno ali ele é mais agitado, aquele é mais calmo, aquele ali implica com o outro todos os dias, vamos ficar de olho nisso, vamos administrar a situação, vamos chamar aquele aluno para conversar. Esse papel é importantíssimo para a boa convivência dentro da escola. Inclusive, nós tivemos uma aula anterior a essa falando sobre esse assunto, né? Sobre esse processo de convivência dentro da escola, a importância do monitor escolar, e esse assunto agora que nós trouxemos, ele vem de encontro com o que nós falamos anteriormente, tá? Sobre a questão da mediação nos conflitos das escolas. Algumas atribuições dos monitores que favorecem a análise da convivência são: acompanhar o processo de adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais no segmento, sobretudo no início das aulas. Para quê? Para que esse aluno novo, que chegou agora na escola, ele interaja de forma positiva com os que já estão na escola há muito tempo. Interagir de forma adequada, tá? Segundo ponto, analisar o grupo em diferentes contextos, como ele se organiza, os espaços que ele ocupa, as brincadeiras e os jogos que privilegia, quase que não sai no dia a dia. Então, assim, observar aquela turma, aquele grupo, aquele ano de escolaridade, como que eles se organizam, como que eles fazem para brincar, quem fica dentro, quem fica de fora das brincadeiras, quem acaba ficando de lado, que espaço que aquela galerinha prefere brincar dentro da escola, se é nos brinquedos, se é na quadra, se é jogando bola, enfim. Observar os valores que circulam longe do olhar do professor, é isso que eu estou falando, tudo isso é muito complementar, tá? Os conflitos, que valores são esses? Conflitos, as interações, as brincadeiras, as conversas, nós temos que ficar de olho nisso também, sem interferir se não for necessário, mas para que nós estejamos de olho no que está acontecendo dentro do nosso ambiente escolar. Nunca a equipe
que trabalha na escola, tanto a equipe docente quanto a equipe técnico-pedagógica, administrativa, ela pode perder o controle do que está acontecendo dentro da escola. Para isso, há necessidade de ter uma colaboração de todos os profissionais que ali estão, principalmente do monitor escolar, tá? Investigar as relações de poder existentes entre os alunos, reconhecendo as lideranças e os que se submetem a ela. E esses que se submetem não saírem prejudicados por aqueles que lideram. A gente sempre transformar essa liderança em algo positivo, né? Para quê? Para sempre agregar a esses que não estão numa condição de liderança inicialmente, tá? Além de capacitá-los a examinar as relações interpessoais, é imprescindível que a formação contemple também o aprendizado sobre como agir em momentos de conflito. Aqui a gente está falando do monitor, tá? Isso aqui a gente já falou no outro vídeo. Quem não viu aí, por favor, acesse a playlist. Os monitores contribuem para evitar brigas quando atuam com ética e promovem ações educacionais para ajudar as crianças a lidar com as divergências e os desentendimentos. Quanto mais os monitores souberem do projeto político e pedagógico da escola, mais eles se sentirão parceiros na educação dos alunos e atuarão como tal. Porque aqui a gente tem o quê? Uma integração da equipe escolar. E quando a gente tem uma integração da equipe escolar, o que a gente tem? Um resultado positivo, tá? A gente tem um resultado positivo. Para isso, gente, os monitores devem ser convidados a participar das reuniões de planejamento e das decisões que envolvem toda a equipe. Ao mesmo tempo, os encontros deles com a equipe de direção podem entrar na rotina, pois assim se cria um canal de comunicação em que eles se sintam seguros para expor as suas dúvidas, explicitar as incertezas e discutir os acontecimentos. Isso aqui, pessoal, é interação. Isso aqui é a união da equipe para que a coisa funcione cada vez de uma forma mais adequada, tá? Escolas que optam por formar monitores capazes de favorecer a segurança dos alunos e atuar na prevenção e intervenção de situações delicadas estão no caminho certo para promover a melhoria das relações de convivência. Galera, seja um monitor escolar, estude para sua prova, você vai conseguir chegar lá, tá? Vou escrever aqui. De 100% desse pessoal que se inscreveu, apenas 30% estuda. Ok? Então você não vai competir, você que está estudando com foco, entenda o seguinte, somente 30% é que está concorrendo com você. E você só precisa de uma vaga, galera. E você vai conseguir. Senta aí, estuda com afinco, tá? Que tudo vai dar certo. Vou ver se essa semana eu consigo lançar outro videozinho gratuito aí para vocês, para ajudar na formação do seu estudo, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!